Tchau, tchau. Gente, mudando um pouco de assunto, mais de 7 milhões e 100 mil estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. O Enem foi criado em 1998 e as notas das provas são usadas no processo de seleção para vagas em universidades e institutos federais. O Enem é o tema de hoje do quadro Educar Nossos Filhos e Agora, uma parceria da TV Com os colégios maristas. O professor de Geografia do Colégio Marista São Pedro, Victor Nedel, é nosso convidado para esclarecer algumas dúvidas. Professor Victor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Muito boa noite. Bom, o Enem, que foi já execrado por alguns, né? Enfim, celebrado por outros. Qual é a situação do Enem, na sua opinião, agora? Ele é um bom termômetro, um bom sinalizador do ensino? Então, boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente o Enem ele vem modificando, né, a sua construção desde 2009. Então, em 2009 acontece um remodelamento nas provas do Enem e são cobradas, então, um maior número de questões e essas provas são divididas por área do conhecimento. E a partir de 2009, então, o Enem começa a ganhar uma importância maior no cenário nacional, como uma avaliação externa que também acontece em outros países. Então, no Brasil, o Enem começa a ganhar uma importância no sentido de avaliar tanto instituições quanto estudantes. E aí tem um outro processo que é importante também, que a gente não pode deixar de falar, que é o ingresso dos alunos no ensino superior por meio do Enem, né? Agora, nesse momento, os alunos estão tensos, eles estão preocupados com o Enem, porque quando a gente fala de vestibular, nossa, né, um ano antes eles já começam a se preocupar, já começam a se preparar, e a própria família também. Alunos e famílias estão preocupados com o Enem? Estão. E o que eu gosto de dizer, inclusive lá para os meus alunos no Colégio Marista São Pedro, é que o Enem a gente começa a preparar ele desde o jardim de infância. O Enem a gente não prepara ele só no ensino médio. Então, no jardim de infância, a gente começa a trabalhar a questão de habilidades e competências, construir habilidades, construir competências com os alunos. Isso é um processo que a gente vai ter reflexo dele só no final do ensino médio mesmo. Mas, claro, que existem medidas paliativas para a gente dar conta de um processo de construção de competências em sala de aula, né? Então, nós lá no colégio, por exemplo, fornecemos um curso, professores das diferentes áreas, fornecemos um curso para auxiliar os estudantes a entender como é que funciona esse processo. E o principal do Enem, e aí a gente vai entender as diferenças entre o vestibular e o Enem, que o Enem não pede apenas o conteúdo, o conhecimento em si. O Enem pede a aplicação do conhecimento. A cognição, de certa maneira. Então, né? O que eu digo para os meus alunos? Se vocês não entenderam alguma coisa que o professor falou na sala de aula, por favor, levantem a mão e peçam uma aplicação. É isso que o Enem vai pedir para vocês. Existem comparações clássicas de questões de vestibulares, tanto da URGS quanto questões do Enem. E o vestibular, a prova de vestibular pede o conhecimento e ponto. A prova do Enem pede mais. Pede o conhecimento e a aplicação dele numa situação prática. E, em determinadas questões, um posicionamento do aluno. Então, não quer dizer que das alternativas do Enem vai ter alternativas erradas. Podem ter 5 alternativas que falem coisas verdadeiras. Agora, você fala de aplicação, né? O Enem é uma prova que pede também muita atualidade. Agora a gente está passando por essas manifestações, esses movimentos sociais. Será que isso vai aparecer no Enem, na sua opinião? Muito provável que sim, né? Nós sabemos isso por dados de pesquisa, que o tema da redação do Enem, por exemplo, é agendado na mídia no mínimo 18 vezes no ano, né? Só que eu estava postando até esse ano alguma coisa na discussão Coreia do Norte, Coreia do Sul, que foi muito agendado, inclusive com reportagens especiais, enfim. E não o tema em si, mas algo em torno de segurança nuclear, enfim. Mas essa questão política, social atual do Brasil pode ser que gere algo um pouco mais, alguma cobrança da prova nesse sentido. Bom, o que mais? A gente está falando de um tema atual, né? Justamente essas manifestações. Mas o Enem não trata só de humanas, ele trata também de exatas. E a gente tem física, e a gente tem química. Aí também se procura uma atualidade ou vai mais pela matéria em si? Sim, também se procura uma atualidade e procura mais. Procura integrar as diferentes disciplinas das áreas do conhecimento. Então é difícil, em avaliações de professores das questões do Enem, é muito difícil dizer, bom, essa questão é uma questão exclusiva de física, de biologia, de geografia, né? A questão cobra a competência da área. Então é importante que o aluno consiga também, além de aplicar o conhecimento numa situação real, interagir nas diferentes disciplinas. Mas aí que tá, eu nunca tive contato com a prova do Enem, né? A gente agora teve há pouco tempo essa discussão sobre a correção ou a não correção das provas, das redações. Mas ela é separada em matérias? Não.
A prova do Enem, ela está dividida em 2 turnos e cada turno se faz 2 áreas. Então, o primeiro turno são ciências da natureza e ciências humanas e no segundo turno, linguagens e matemática. Então, cada prova dessa tem 45 questões, totalizando, então, a prova do Enem com 180 questões, mais a redação. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco.